Olá, internautas, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Jean, da Faculdade FAES, a Faculdade Espírito Santo, e hoje nós teremos duas turmas para então falarem sobre a didática e prática pedagógica 2, que é a disciplina que nós estamos avaliando e estudando durante esse semestre. Gostaria de lembrá-los que o objetivo deste estudo é analisar a importância das práticas pedagógicas na formação do professor, né, de pedagogia, e também verificar como vai ficar essas organizações das práticas pedagógicas na estrutura curricular que esses alunos irão trabalhar durante este período, durante após a sua licenciatura. Bem, nessa noite, nós temos aqui dois grupos para se apresentarem. O grupo 3, né, que vai falar sobre os saberes profissionais dos professores e os saberes dos professores da educação infantil, e o grupo 4, onde apresentarão sobre os saberes pedagógicos da equipe pedagógica e a aplicação dos saberes pedagógicos no estágio curricular. Nesta noite, abrindo os trabalhos, gostaria de convidar, então, o grupo 3, que vai falar sobre os saberes profissionais dos professores e os saberes dos professores da educação infantil. Lembrando que os componentes do grupo 3, quem fazem parte é Joyce Nascimento, Lorena Santos, Marília Evelyn, Mirelle Rocha, Renata Gabriel, Leonária Freire, Monique Duarte, Romário Aguiar e Sara Helena. Então, neste momento, eu convido o grupo 3 para apresentar este trabalho. Boa noite, eu me chamo Romário, boa noite a todos os professores, colegas e internautas. Iremos aqui falar sobre o saber profissional dos professores e o saber dos professores da educação. Para começar, vamos falar uma pequena frase de Rubem Alves, que diz, basicamente, o que é ser educador. Educador é mostrar a vida a quem não viu. O educador diz, veja, e falar, apontar o aluno na direção apontada, ver o que nunca viu, seu mundo se expande. Ele fica mais rico, interrompimente, e ficando mais rico, interrompimente, ele pode sentir mais alegria que a razão pela qual vivemos. É isso que a base do professor. Levar o aluno ao conhecimento, levar o aluno para correr na direção certa e chegar no final e saber que seu dever foi concluído, mas ele passou da melhor maneira que ele pôde. Buscar esse aluno que hoje vive, incentivá-lo a estudar, que a educação hoje é a única porta que tem para o ser humano, para o seu progresso, para o seu desenvolvimento social, ou a educação, que começa a partir da infância. Passo top. E aqui a gente... Eu falei aqui um subtópico, a base da primeira educação, educação e introdução da criança, a educação e interpretação, instrução educativas e educação funcional e métodos ativos. O que é? Hoje se diz muito que a educação começa no jardim da infância, nas creches. Mas você hoje, segundo estudiosos, hoje você pode estimular o ensino a partir da gestação da mulher. Você pode estimular ele a educação a partir desse momento, com músicas e demais coisas, conversando com a criança, mesmo quando é um feto. Quando passa para o jardim da infância, aí começa o principal desafio do professor. O desafio do professor é levar aquela educação alfabetizada. Que uma alfabetização de qualidade vale para a vida toda. São os primórdios da educação hoje. É onde nós sofremos alguns desafios que nós estamos ingressando na área pedagógica. Essa área, você tem que conhecer seus alunos primeiros, ver se não tem algum problema, seja físico, seja cognitivo. Você tem que estar a par de tudo. Hoje, em sala de aula, os professores
não é um desafio, é estimulante. As pessoas, como faz pedagogia, que vai lidar com criança, ele não tem que levar como um desafio, e sim como um estímulo. Educar hoje é você passar conhecimento, e o professor, ele nunca deve, o principal conceito é nunca deixar de estudar. O estudo, o professor, ele nunca sabe de tudo, ele sempre vai ter que estar se aprimorando, se aperfeiçoando, e a educação infantil hoje, você tem que estar preparado, como está agora, se preparar profissionalmente, buscar formas alternativas de ensino, que o ensino que tinha um ensino ultrapassado, hoje nós estamos vivendo o ensino moderno, e o ensino moderno cabe tudo isso, e não jamais desistimos da educação. A educação hoje é o primórdio. Esse reconhecimento você vai ver adiante, quando você vê um aluno seu se formando, concluindo, isso que é a maior gratidão, o melhor pagamento do professor é esse, saber, eu consegui, eu venci. Tem os desafios? Tem, mas você também vai ter suas alegrias, ter orgulho de falar, eu eduquei, eu fui um educador infantil e tenho orgulho. Hoje o profissional da educação tem seus desafios, mas também vai ter suas glórias. A educação hoje precisa da gente fazer com amor, o amor e conhecimento. O conhecimento você adquire em escola, em faculdade. Agora o amor você só aprende em campo, em sala de aula. E agora eu passo a palavra para a minha colega Monique Duarte. Boa noite a todos. Gostaria de pedir para passar o slide, por favor. Dando continuidade ao que o colega Romário ele já trouxe, eu gostaria de falar sobre os saberes dos profissionais, dos professores, e trouxe alguns pontos, 4 pontos aí, que está no slide: saberes de conhecimento específico, saberes experienciais, saberes pedagógicos. Além disso, nós temos também os saberes disciplinares, curriculares. Então, eu vou pontuar alguns deles. Esses saberes, eles estão baseados no conhecimento do autor Márcio Tardif, que ele vai trazer essas abordagens, né? Quando nós falamos de saberes da formação profissional ou saberes do conhecimento específico, ele está relacionado a tudo que o docente ele adquire, todo o conhecimento teórico adquirido na faculdade, nas universidades, nos cursos, e ele aprende toda essa bagagem, ele leva para a sua vida profissional. Então, esses são os saberes de conhecimento, os saberes específicos. Nós temos os saberes experienciais, que são os saberes das experiências, da vivência, da bagagem que o professor ele tem na sala de aula. Não só na sala de aula, mas em toda a sua vida cotidiana. É através das experiências que esse professor ele é capaz de identificar os seus pontos positivos e negativos e levar uma reflexão dos seus erros, dos seus acertos, para o aperfeiçoamento da sua didática. Falando sobre os saberes disciplinares, esses saberes eles estão relacionados ao campo de atuação, ou seja, se eu estou especializada na área de matemática, então eu preciso ter domínio desse curso, dessa matéria. Então, esse saber que nós temos de disciplina, né? Nós temos também os saberes curriculares. Esses saberes curriculares, eles estão baseados nas instituições, ou seja, na escola, na universidade, no local de atuação do docente. O professor ele precisa conhecer
a instituição a qual ele vai estar diariamente se relacionando, tanto com a estrutura da instituição, para que ele possa aplicar na sala de aula os seus métodos, as suas experiências, para o melhor aperfeiçoamento. E para finalizar, nós temos os saberes da ação pedagógica, que são saberes experienciais que se tornam a público. Esse pensamento ele vai vir de um pensamento aonde há uma validação do conhecimento do professor, tá bom? E agora eu gostaria de passar para a nossa colega Lorena Sacramento. Boa noite, turma. Boa noite, alunos. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Bom, eu vou começar falando de duas pessoas muito importantes na minha vida. E isso inclui também a Tocantins, no Pará. E, infelizmente, já faz 5 meses eu perdi a minha avó, ela que me criou desde que eu nasci. Ela morreu do câncer. E ela também foi uma professora. Mas ela não teve um certificado. Ela, na época dela, tinha o costume de quem sabia mais um pouquinho, ensinava quem não sabia, né? Crianças e tudo. E ela me ensinou uma coisa muito importante. O professor, ele não pode ser só aquele professor dentro da sala de aula que cumpre regras da diretoria. Ele tem que ser um professor com amor. E eu tenho certeza que minha avó e minha mãe hoje é uma professora com amor. É professora porque ama educar. Então, é isso que eu quero pegar para mim. O saber dos professores da educação infantil é algo muito elevado, é algo com uma experiência tremenda. Eu disse uma vez e vou repetir. A pedagogia, o professor da educação infantil, não é para qualquer pessoa. Esse cargo não é para qualquer pessoa. É um cargo muito especial. Por quê? Você tem que ter muita experiência com criança. Você tem que ter praticamente a parte de experiência e também a parte do amor, a parte de colaboração. É muito difícil a pessoa que não tem o costume de estar com crianças, estar em meio à sala de aula com muitas crianças. Ela tem que ser uma pessoa muito criativa. Então, eu peguei alguns tópicos aqui para ser bem clara e vou mostrar para vocês. Primeiramente, o professor da educação infantil, ele tem que ter empatia com o seu aluno, ele tem que amar o seu aluno, ele tem que acolher o seu aluno, ele tem que saber progredir com o seu aluno também, em atividades, em dinâmicas, em colaboração em sala de aula. E também o relacionamento. O relacionamento é muito importante para quem está dentro da sala de aula com o seu aluno. O relacionamento também com o aluno, o relacionamento com sua família é essencial, porque a família também tem que estar à frente da educação do seu filho na sala de aula. Infelizmente, hoje, muitos pais, infelizmente, não vão na reunião de pais, que é especial para o seu aluno, para o seu filho. Então, o professor, ele tem que correr atrás disso. O pai não está podendo ir, saber o porquê que os pais não estão se importando com o seu filho, por que aquela criança está tão quietinha no seu canto, aquela criança que não tinha costume de estar quietinha, por que está tão quietinha? Vou lá, vou saber o porquê, vou tentar descobrir. E isso é muito importante. A empatia, o relacionamento, a colaboração com o seu aluno é essencial. Nós que queremos ser professores, estamos aqui para ser professores da educação infantil, devemos fazer nossa parte. Não está aqui por conta do dinheiro, por conta do salário ou por conta da posição social, e sim por amor. Porque, primeiro, o amor é essencial para a educação de uma criança. A criança é um instrumento de gratificação para o professor. Quando aquela criança está desenvolvendo em atividades dinâmicas ou em atividades escritas, o professor fica feliz. Então, se nós queremos ser professores de educação infantil, devemos saber disso. O professor, eu digo por minha mãe. A minha mãe, Deliane, ela é muito criativa dentro da sua sala de aula. Ela tem uma aula de reforço, então ela decora tudo bonitinho, ela faz o colorimento da sua sala e, principalmente, ela é muito feliz pelo que ela faz. A organização deve ser muito clara. Criança gosta de ver coloração,
gosta de ver brinquedo, gosta de ver coisas que ela possa pegar, que ela possa até colocar na boca, que ela possa imaginar. A organização dentro de uma sala de aula infantil é muito importante. E também as atividades dinâmicas, como está mostrando essa imagem aí. A criança está em pé e tem algumas imagens que ela está olhando e provavelmente é alguma atividade que também colabora com sua educação e desenvolvimento psicológico e físico. Então, a atividade dinâmica também é muito importante para o seu aluno. É lá que ele vai começar a desenvolver o seu físico e emocional. Infelizmente, muitas pessoas, eu também conheço pessoas que dizem assim, mas a criança infantil está lá só pintando, está lá só rabiscando, não está aprendendo nada. Engana-se a pessoa. A criança, quando está pintando, ela está colocando a sua imaginação para fluir. Ela está colocando o seu entendimento para fluir. Então, o professor da educação infantil, ele tem que ser uma pessoa criativa, tem que ser uma pessoa com imaginação para colocar as atividades em desenvolvimento com sua criança. Então, em tudo isso que eu falei, eu queria incluir os saberes docentes, que são de duas pessoas muito maravilhosas na minha vida, que são a minha avó, Lauriette, e a minha mãe, Geliane, porque diz um pouco da profissão e da sua vida pessoal. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito clara, muito positiva, as minhas duas mães, na verdade, e elas sempre correram atrás do que queriam. Então, eu tenho certeza que o que a minha avó fez e o que minha mãe faz é com amor. Então, nós, futuros professores e os professores que estão nos assistindo, vamos fazer com amor, vamos fazer com dedicação e, principalmente, sabendo que isso todo um dia vai valer a pena para aquele aluno. Um beijo, obrigada por assistir e passo a palavra para a minha colega Renata Gabriela. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, o pessoal que está ouvindo. Eu vou continuar a dar seguimento, mais ou menos, do que a Lorena estava falando. O que eu vou estar começando a falar sobre os saberes, uma das principais coisas que o professor precisa de saber quando ele começa a atuar dentro da sala de aula, é o conhecimento do desenvolvimento infantil. Como é que é isso? O desenvolvimento infantil, ele é dividido em 4 etapas, que é a cognitiva, a motora, a emocional e a social. Agora eu vou estar explicando cada uma dessas fases. A cognitiva está relacionado à memória. A capacidade do aluno memorizar, captar de uma forma melhor, né? A introdução a si dele. A motora é como que devemos trabalhar o motor na criança, em uma criança. Quando você coloca ele de frente a uma trave de futebol e incentiva ele a chutar até aquela trave, você já está trabalhando a linha reta. Ou ele andar de olhos fechados em linha reta, o equilíbrio dele testando, né? Isso, o correr, o brincar, o rodar, isso está trabalhando o motor, o senso motor da criança. O outro é o emocional. Essa é a mais importante. Assim, todas são importantes, mas essa, eu costumo dizer que essa tem um negocinho a mais. Por quê? Porque o emocional, ele influencia demais. De que forma? A partir do momento que eu, como professora, né, como mentora, estou ali e não incentivo o meu aluno, quando ele faz algo certo, eu não costumo incentivar, eu não costumo dizer que aquilo está certo para criar aquela curiosidade nele, ai, que legal, meu professor me elogiou, eu fiz isso certo. Quando eu começo a colocar palavras negativas nele, e esse trabalho não vem só da gente, professor, precisa de ser uma parceria entre pai e professor. Porque dessa forma,
com o pai e o professor incentivando e elogiando o aluno, o emocional desse aluno vai ser bom. Geralmente, crianças que são tratados com muita negatividade, com pais ou professores que depositam palavras de negatividade nessa criança, futuramente ele vai ser um adulto problemático. Ele vai ter algum certo tipo de problema ou bloqueio, né? Ele vai ser um adulto que é pessimista, que não vai à frente em nada, que acha que nunca vai conseguir, ou que às vezes possa ser de uma forma agressivo. Ele pode vir ser agressivo futuramente. E o social é quando a gente recebe aquele aluno que só estava com a presença do papai e da mamãe, e aí ele é introduzido na escola com o quê? Aquela fase de não saber dividir, que é normal, porque ele veio, por mais que ele teve irmãos, mas é diferente, é outra rotina, é outro cotidiano. Então, a gente tem que estar o quê? Adaptado para acolher ele. Ele está saindo do seio materno, ele está saindo da mãe, ele está se desprendendo daquilo e está sendo introduzido à escola para a gente. Então, de que forma? Ele reconhece o professor no lugar da mãe, muitas vezes. Muitas vezes o aluno enxerga o professor como, né, o espelho da mãe. Então, assim, a afetividade, o acolhimento, o aluno, ele precisa de gostar da escola, ele precisa de ir para casa e voltar, e amanhã querer voltar para a escola. Isso é ótimo, isso é gratificante, porque está falando que o professor está fazendo o seu papel de pedagogo. E mais à frente, eu vou estar falando da didática em sala de aula. O professor pedagogo, ele precisa de ser didático. De que maneira? Quando você produz, você vai passar um assunto, você precisa de passar o assunto, você precisa de fazer o plano A e o plano B. Se o plano A, uma parte da sala pegou, beleza. Só que a outra parte não pegou, você precisa de ter o plano B, você precisa de ter outro método para ensinar. Ah, ele não conseguiu quando eu passei, isso geralmente acontece muito em matemática. Ah, quando eu passei a continha lá, que eu estimulei ele de uma forma a contar, ele não conseguiu, não vou levar, tem uma imagem aqui no nosso slide, que chama muita atenção, que é levar o aluno até o quadro, descontraiu aí aquele negócio de fazer na cadeira, porque a matemática já puxa muito. Então, assim, a levar o aluno, não, você também pode ensinar o seu colega, ou aquele que aprendeu de uma forma, né, a primeira forma, passar para o outro coleguinha, ensinando na lousa, né? Muito legal isso. E o outro é o plano de aula. Todo professor, ele precisa de ter um plano de aula. Como é que é o plano de aula? O plano de aula, você vai... aqui nós temos no nosso slide um plano de aula, que vai ser a identificação, né, que você vai colocar o cabeçalho, preencher a escola e tal. Aí você vai colocar o conteúdo. O que você vai passar, né, naquele dia, na sua aula. No nosso exemplo aqui, o conteúdo vai ser as músicas, né, de épocas, né, vamos supor, juninas, para cultivar o São João e tal, ou se fosse outras datas, né, aí os objetivos, o que eu quero alcançar desses alunos nessa aula? Quais são os objetivos que eu quero passar para o meu aluno? E a metodologia, né? O que vai ter, se vai ter uma atividade, se eles vão fazer um desenho, como é que vai ser, isso tudo precisa de ter, mas não quer dizer que por você ter um plano de aula, que vai seguir ao ponto da letra. O plano de aula é como uma base. Você vai ter a sua base ali,
mas possa ser que ocorra de forma diferente, pode ser que alguma coisa sai do roteiro, né? Pode sair, o professor ele pode explorar de vários outros tipos. E outra coisa, o professor da educação infantil, ele precisa de ser criativo. Sem criatividade, ele não é um professor da educação infantil. Ele precisa de ser criativo. Por quê? Porque ele trabalha com criança. Criança gosta de quê? De cores, como Lorena falou. Criança gosta do tato, de pegar. Se você for falar de uma caneta, você vai fazer o quê? Eu vou falar de um copo, mas eu não tenho um copo para poder mostrar para os meus alunos. Eu só vou falar que o copo é transparente, que ele pode botar água dentro para me consumir, mas a partir do momento que eu levo o copo para a sala de aula e mostro esse copo, mostro o interior desse copo, eu mostro que ele pode levar até a boca, que ele vai me dar a água que eu preciso, a aula fica criativa, os alunos ficam com mais atenção voltada para aquela aula. Nesse momento, a professora, para ser mais criativa, ela pode estar, quando você, né, em matemática, ela pode estar levando uns jogos, né, para poder apresentar, para poder jogar, para poder incentivar a contar. Ela pode contar o Era Uma Vez, a criança, ela adora quando você conta uma história para ela, mas não é só você ler um livro, é você produzir aquele livro, de que forma? Leva fantoches, né? Simula a cena para ela poder entrar nesse mundo que você está falando, para incentivar a leitura dele. E o domínio de sala, que fica por último, que você precisa de ter. Quando você se trata da educação infantil, são crianças que estão ali atento para tudo. Eles estão querendo tudo ao mesmo tempo. E se você não tiver esse domínio, temos tempo para tudo e temos seguir tempo para tudo. A hora de brincar, a hora de parar, a hora de ouvir, a hora de falar na hora certa. Então, assim, o domínio de sala é isso. Não é porque o professor, ele domina a sala, que ele é um professor o quê? Um professor rígido. Ele não precisa de ser, ele pode ser um professor doce, mas que ele tem isso, ele tem a dominância da sala dele. E dessa forma, eu tenho certeza que vamos ser uns ótimos, né? Pretendo ser uma ótima pedagoga e creio que meus colegas também. Eu queria agradecer a oportunidade de quem está ouvindo, mandar um beijo para todo mundo, e agora eu vou passar a minha vez para a minha colega Mirelle Rocha, que vai estar finalizando o nosso trabalho. Boa noite, gente, um beijo. Boa noite a todos, boa noite, professor, boa noite, colegas e todos os que estão nos assistindo. Hoje, para concluir nossa apresentação, eu vou citar duas reflexões do nosso saudoso Rubem Alves. O corpo não suporta carregar o peso de um conhecimento morto que ele não consegue integrar com vida. O absurdo é o avesso do mundo. No mundo das crianças, todos os absurdos são permitidos. Então, diante dessas duas reflexões desse maravilhoso Rubem Alves, eu deixo a minha reflexão. O professor, o futuro pedagogo ou o professor que está atuando neste momento, ele precisa se permitir esvaziar para poder encher, precisa se doar para poder receber. Não tem como ir para uma sala de aula
com a mente cheia, com o corpo cansado. Porque quando nós chegamos em uma sala de aula, aquelas crianças que estão lá nos esperando, elas querem aprender sim, elas querem desenvolver sim, mas elas esperam muito mais que isso, elas esperam o amor do professor. Então, eu deixo aqui essa reflexão e quero agradecer o professor Márcio Jean, agradecer a Faculdade FAESA Espírito Santo, que tem nos proporcionado esses momentos tão belíssimos, né? E os nossos colegas, futuros pedagogos, e todos aqueles que estão nos assistindo. É isso. Até a próxima. Obrigada e até a próxima. Bem, queremos agradecer a você, Mirelle, queremos agradecer também a todos os seus colegas que fizeram uma apresentação brilhante, lembrando que me recorda uma frase de Paulo Freire, né? Ele disse que não há, na verdade, professor sem ser pesquisador, né? E vocês estão mostrando isso, graças a Deus, dentro da formação de vocês, mostrando como ser professor e mostrando também como ser pesquisador. Porque nós sabemos que muitos acreditam, né? Inclusive é até uma afirmação teórica de Libânio, que muitos acreditam que um bom professor depende de uma vocação natural, né, ou de uma experiência prática. Mas nós sabemos que a maioria do desempenho desses docentes é por meio da pesquisa, por meio do buscar, para ser um bom professor. E nós, da FAES, ficamos muito felizes por esse desempenho que vocês vêm tomando. E quero agradecer imensamente, então, ao primeiro grupo, né, para que o próximo grupo venha. Esse grupo apresentou sobre os saberes profissionais dos professores e também os saberes dos professores da educação infantil. É o grupo 3, que apresentou de forma brilhante. E gostaria de convidar agora, neste momento, obrigado vocês, turma, gostaria de solicitar até o próximo grupo que já pudesse, então, compartilhar. O grupo 3 está de parabéns pelo desempenho, pela forma bem lúdica e prática da apresentação acadêmica sobre esses dois temas dos saberes profissionais dos professores e os saberes dos professores da educação infantil. E agora eu gostaria de convidar o grupo 4 para finalizar o nosso trabalho dessa noite. O grupo 4 possui também dois temas interessantes para apresentar para nós, que é os saberes pedagógicos e a equipe pedagógica, e a aplicação dos saberes pedagógicos no estágio curricular, né? Como os nossos alunos estão nesse período, e vão entrar, né, na verdade, nesse período de estágio, a disciplina de didática e prática pedagógica traz para nós exatamente essa realidade de que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino, né? E que esses, na verdade, esses fazeres se encontram no corpo um do outro. Então, nós vamos agora para a apresentação do grupo 4, que é composto por, deixa eu pegar aqui minha colinha, Tatiane Lopes, Terezinha Ribeiro, Vanessa Matos, Thais Damasceno, Thais Miranda, Tamires Araújo, Vanessa Mara Moraes e Valdir de Jesus. Com vocês agora, neste momento, sobre saberes pedagógicos da equipe pedagógica e aplicação dos saberes pedagógicos no estágio curricular, o grupo 4. Boa noite. Vou falar sobre saber pedagógico. E vou iniciar com uma frase de Marina Moreno. É educando que conseguimos enxergar um futuro melhor para a nossa sociedade. E aí, então, vou dar início à apresentação. É importante perceber a relação estreita que os saberes pedagógicos estabelecem a partir do surgimento da necessidade de respeito de como gerir os elementos que perpassam o processo de ensino e aprendizagem, como o tempo, o espaço e conteúdo dos estudantes. Então, a pedagogia
ela nasceu para a melhoria dos professores, para profissionalizar os professores na sala de aula, para que possamos entender o tempo, para que possamos entender também cada criança, qual a dificuldade de cada criança. Então, é importante hoje ter a pedagogia, fazer a pedagogia, porque a pedagogia nos ensina, né, a ser um profissional e especialista nessa área. E também é importante analisar a dificuldade de cada criança. É importante para que o professor, na sala de aula, ela possa pesquisar a vida desse aluno, tanto na sala de aula, como fora da escola. Como é a convivência dele fora da escola, porque cada criança tem uma deficiência. Então, o pedagogo ele vai estudar um jeito de aplicar atividade para essa criança. Para isso, ele precisa do apoio dos familiares. Sabemos também que é muito complicado trazer os pais para a escola. Hoje, em uma reunião numa sala com 30 alunos, é muito complicado você chegar numa escola e só ter 10 pais participando de uma reunião. É muito mas só que o saber pedagógico, ele nos traz para nos formar nessa situação que vivemos nesse dia. E educar uma criança é um trabalho em conjunto. O pedagogo ele quer mostrar isso para a equipe, quer mostrar para os pais que é preciso o pai estar presente na escola, para que ele possa incentivar os filhos, né? Passa o slide, fazendo favor. E aí tem alguma imagem. Aí é o pai incentivando a criança em casa. E a reunião entre pais, pouquíssimos pais. Porque os pais, ele tem que incentivar, os pais, o principal professor é os pais. E então, vou passa o slide. E aí é o professor, ele criando um jeito de chamar a atenção dos alunos, né? Ele está tentando mostrar como é que dá para ensinar de forma diferente. Então, eu vou passar a fala agora para a minha colega Vanessa, para ela dar continuidade. Boa noite. Boa noite. Irei estar dando continuidade, né, no trabalho. Pode passar o slide, por favor? Então, vamos lá. O trabalho da equipe pedagógica da escola tem o objetivo de organizar, mobilizar e articular as condições materiais e humanas necessárias para garantir a consolidação do trabalho pedagógico. Para tanto, é necessário que a escola esteja amparada pelo princípio democrático. Para que a aprendizagem se efetive, é necessário que haja uma organização do trabalho. E então, aí vem a importância de analisar o mundo do aluno, sua realidade, para ajudá-lo a encontrar os meios para mudar o mundo ao seu retorno, ao seu redor. Então, a partir daí, procurar desenvolver a sua capacidade de organizar o pensamento e compartilhar suas ideias, de fazê-lo entender que faz parte de um grupo e que esse grupo tem a força da ação coletiva. E quais são essas ações coletivas, né? É liderar, né? De pensar criticamente na realidade social, de filtrar da história oficial à história de sua classe. E se capacitar e se tornar sujeito de sua própria história.
Para isso, cabe ao pedagogo possibilitar articulações no processo de ensino e aprendizagem, promovendo também, é claro, e possibilidades para que o professor, alunos e pais de alunos, como um todo, possam estudar, discutir e avaliar a qualidade dos conteúdos trabalhados. Analisar também o material didático, né, a qual o professor ele elabora. Isso tá aí a importância, né, da questão dos pais estar envolvido com os alunos, os seus filhos, vendo o que o professor está passando, a metodologia, se aquilo que está passando realmente está ajudando o seu filho, né? E aí, essa é a importância dos pais também estar participando da educação. Discutir e avaliar a qualidade dos conteúdos, né? Os procedimentos do ensino e a avaliação dos programas. Ou seja, tudo o que faz parte do trabalho pedagógico, dessa forma, o pedagogo estará comprometido com a construção de uma sociedade democrática. Tá aí a importância, né? Visando também a superação do trabalho fragmentado dentro da escola. Certamente, é grande o desafio do pedagogo em realizar o seu trabalho, né? No âmbito da ação coletiva. Então, a questão é essa, o grupo, ele faz, um grupo, ele é montado por várias partes, né? E essas partes, elas vão ajudar uma a outra, né? O professor, ele está ali para conduzi-lo, para ajudar o aluno, para entender, né, o aluno, e para isso, ele precisa também da ajuda dos pais, né? É necessário ter essa presença dos pais, porque, de alguma forma, ela vai estar ajudando o aluno, vai estar criando aquele vínculo que, de alguma forma, ela vai se sentir confortável, né, para fazer atividades, para estar elaborando os conteúdos. Podemos também concluir que, além de ser uma questão de compromisso individual, é também uma questão de formação desse profissional. Essa é a questão, de além dos pais estar envolvido, isso vai ajudar, né? E o professor também, o docente, ele vai estar ajudando o aluno a formar uma pessoa, né, capaz daquilo que ele está proporcionando. Também, pois isso, deve-se pensar em formar profissionais capacitados para romper as teorias tonicistas, reformular a ação tecnicista fragmentada no trabalho escolar, né? E buscar também o trabalho coletivo da execução das diversas funções dentro da escola, né? E principalmente ressaltar sempre que o projeto maior de todo pedagogo, independente de sua área de atuação, é o processo de produção do conhecimento. Para o docente, ele aplicar aquilo, ele tem que estar atenado, tem que estar conhecendo o assunto, ele tem que entender e chegar lá na sala, sabendo aquilo que ele está aplicando na sala, né? E dentro de tudo isso, é importante também trazer a reflexão, porque se você traz a reflexão para o teu conhecimento, isso vai ajudar o teu aluno, porque você vai ajudar, você vai fazer ele refletir naquilo que você está passando para o aluno. Isso, de alguma forma, vai ajudar ele, né? Então, isso é importante. E aqui eu deixo também uma frase de Jean Piaget: o professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Esse é um pensador, né, brilhante. Também quero deixar também Paulo Freire, que fala assim,
quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. E essa é a importância, né? Neste momento, vou estar passando para o meu colega, Valdir, ele vai continuar, tá bom? Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Vanessa. Bom, dando continuidade a tudo aquilo que nós já falamos, a tudo aquilo que foi falado aqui, colocado para cada um de nós entendemos que tudo isso gira em torno dos 4 pilares da educação, que é ser, conhecer, fazer e conviver. E isso está o nosso tema, o nosso diálogo sobre os saberes pedagógicos. E uma das frases interessantes que eu vi no livro de Rubens Alves, que é sobre um poema que ele resgatou lá de Cecília Meirelles, que diz sobre aprenda a ser. E essa frase é muito forte para todos nós, quando se diz aprenda a ser. Porque nós não nascemos sabendo o que seremos ou sabendo de coisas. Por exemplo, eu não nasci professor, eu tenho que aprender a ser um professor. E para isso, no decorrer do nosso dia a dia, do nosso viver, nós construímos, nós temos uma bagagem que nós carregamos no decorrer desse tempo, e essas bagagens vai gerando, vai nos dando assim um conhecimento maior, saberes sobre tudo o que nós necessitamos para adquirir ou para chegar a esse patamar, esse nível de ser um professor. E para isso gera uma experiência. E com essa dedicação, esse aperfeiçoamento, essa busca constante sobre o que nós iremos ser, isso nos traz uma certeza e, sim, uma certeza de um ensino com qualidade. Quando falo em aprenda a ser, eu gosto de dizer que nós somos produtos do meio, o ser humano é produto do meio. Até hoje, eu, particularmente, estou aprendendo a ser mascarado, porque nessa pandemia gerou um novo estilo de vida para o ser humano, para a gente, né? Que não tem esse costume. Então, aprenda a ser, assim diz Rubens Alves. E isso nos traz muitas perguntas, muitas indagações, definições sobre tudo isso. E o que nós queremos dizer agora, chegar assim no assunto previsto, né, que eu vou estar falando sobre os saberes pedagógicos do estágio escolar. Vou iniciar definindo, já que nós estamos falando de saberes, segundo Tarde, ele define saberes como são uma diversidade de conhecimentos, diversidades de conhecimentos, competências e habilidades que caracterizam e devem ser inerentes ao profissional, ou seja, deve ser característica essencial para o profissional. No nosso caso, como sermos professores. Pode passar os slides aí. Então, nós somos mais acabou. Pode continuar. Então, nós somos pessoas que temos esse entusiasmo, essa pega, essa definição de que nós queremos algo. E nós, seres humanos, nós, pessoas, nós realmente, quando nós queremos alguma coisa e dedicamos aquilo, nós realmente conseguimos. Então, o saber do professor está relacionado com a pessoa, com a identidade, com a história profissional e relação com os alunos. E atores escolares, que são o corpo escolar, as pessoas que estão ali, diretores, secretários, todo
essas pessoas fazem parte deste grupo. É um ajudando ao outro. O interessante é que Pimenta diz que os saberes pedagógicos envolvem 3 dimensões aí. 3 dimensões em nossa área, em nossa vida, que é a técnica, a humana e a política social. Ou seja, tudo isso gira em torno de um ser humano, de um docente, como diz, de um professor. E como falo em bagagem, de acordo com a figura que está aí agora no momento, são muitas coisas que envolvem o nosso aprendizado, nossa busca, o nosso dia a dia, para que nós possamos, assim, ter um conhecimento melhor e maior. Eu costumo dizer que professor, ele é aluno, porque ele aprende para transmitir ou para ensinar e para fazer com que as pessoas, os alunos, sintam também esse desejo de ser um pesquisador nato. Pode passar. O TADP, mas ele faz uma classificação, uma categoria básica sobre esses saberes. O TADP classifica os saberes docentes em 4 categorias básicas. O nome já dos saberes já diz tudo, né? Já define algo que nós queremos aprender ou adicionar à nossa bagagem. Primeiro, ele vem falando dos saberes da formação profissional. E esses saberes, ele envolve o saber, o sábio produzido por teóricos, abordado nas licenciaturas. Ou seja, é um conjunto de saberes que, baseado nas ciências e na erudição, são transmitidos aos professores durante o processo de formação inicial ou contínua. É o que nós estamos aprendendo, é o que nós estamos adquirindo, é o que nós estamos buscando este saber aperfeiçoar, né? Que é algo que nós já temos, que estamos lapidando e aperfeiçoando. O segundo, ele vem falar sobre os saberes disciplinares, que envolve aí as disciplinas, né? Inerentes ao campo do saber, como física, a química e a biologia, ou seja, as disciplinas envolvidas aí no núcleo. Saberes sociais selecionados pelas instituições universitárias, para as universidades, os colégios, e que intriga e que desperta a prática do docente. Ou seja, nós possamos assim, estar colocando em prática cada um desses saberes, sem deixar de fora nenhum. O terceiro, ele vem falando dos saberes curriculares, que aí já envolve algo mais sobre o nosso saber a ser ensinado. Conteúdo dos trabalhos nas escolas. Aí já é a nossa formação, o nosso jeito de ensinar, de transmitir, de adquirir junto com os alunos algo maior para cada um de nós. Então, os discursos, objetos, conteúdos e métodos definidos e selecionados pela instituição escolar, como modelo de conduta erudita, podem ou não ser produzido pelos professores. É algo que nós produzimos, professores, mas pode ser também direcionado pela secretaria, pelo algo maior da educação. E, fazendo isso, nós temos os nossos métodos, né? Nossos mesmos, que vai falando sobre os saberes experienciais. Isso envolve o quê? Nosso saber prático. É colocar em prática aquilo tudo que nós aprendemos, que nós desenvolvemos no decorrer dessa caminhada pedagógica, colocando em prática, produzido por meio de praxis. E o praxis pedagógico significa uma prática em constante
movimento. Ou seja, não é algo que fez em um ano, acabou. É constante. Nós somos eternos aprendizes. Então, a partir dessa frase, nós somos eternos, então, significa que nós não devemos parar, nem aquietar, porque realmente nós temos que ir avante. E se nós, como professores futuros, nós não adquirirmos, não nos focarmos mais e mais nesses saberes, no que nós temos aprendido com esses professores maravilhosos aí da FAES, será tudo em vão. Quando falo em aprender a ser, logo pequeno, as crianças têm o costume de dizer o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser. Uns vai lá para dizer que quer ser astronauta. Para que seja um astronauta, desde pequeno ele começa a focar aquilo que realmente ele quer. Então, ele vai trabalhar, vai batalhar para que no futuro ele seja aquilo que ele quis ou queria ser desde criança. Mas nós sabemos que a vida, às vezes, não é assim e direciona a gente para longe dos nossos sonhos. Mas com dedicação, com amor, com carinho, com experiência e foco, nós conseguimos almejar aquilo que realmente nós desejamos. E falando nessa parte agora, que vai dar continuidade a Tamires, que vai explicar mais sobre os estágios, que realmente em todas as categorias, todas as disciplinas, todas as faculdades direcionadas a algo, tem que ter essa parte, o qual nós vamos estar ensaiando aquilo que nós realmente vamos estar apresentando, que é o estágio de cada curso que nós fazemos. Por hoje é só, obrigado a todos, tenham uma boa noite, que Deus abençoe e guarde a cada um, e obrigado pela oportunidade. Tamires, é com você. Boa noite a todos. Por favor. Talvez, por favor. Mais uma vez, acho que é o falou, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o estágio supervisionado. O estágio supervisionado, ele é um momento do nosso curso de graduação que nos possibilita colocar em prática as teorias e os conceitos que aprendemos em sala de aula. Ele é importante para haver uma vivência da profissão, para garantir experiência e desenvolver habilidades. Temos a possibilidade de associar em prática. Então, geralmente no início da nossa vida acadêmica, começamos com muito entusiasmo, empolgação e muita vontade de aprender. É fato que alguns desistem pelo meio do caminho, mas posso falar que muitos, assim como eu, vão se maravilhando cada vez mais com a profissão escolhida, a ponto de ficarmos sedentos de experiência. Aí eu vou abrir aqui um parêntese, porque, apesar de ter usado a palavra experiência, o estágio ele não tem a pretensão de resultar em experiência profissional. O nosso primeiro contato. O aluno estagiário, ele terá experiências que vão morar junto ao professor titular até a execução de atividades e a avaliação deve então, a diretriz da educação infantil, os anos iniciais do ensino princípio
Bem, nós temos aí o link de Tamires que acabou caindo, não foi? Vamos aguardar, Tamires. Enquanto a Tamires volta, a próxima já está ok, Tamires, agora? Voltei? Sim, pode continuar, fica à vontade. Aliás, nós vamos pedir para você voltar, porque Então, quando você iniciou, falhou um pouquinho a vim- sua internet. Tamires? Pronto. Tá bem, tá bem. Então, estão me ouvindo? Sim. Pronto, então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o estágio supervisionado, né? O estágio, ele é um momento do nosso curso de graduação que nos possibilita colocar em prática as teorias e conceitos que aprendemos em sala de aula. Ele é importante para ver uma vivência da profissão, para adquirir experiências e desenvolver habilidades. Durante o estágio, nós temos a possibilidade de associar diferentes perspectivas daquilo que nós estudamos no decorrer do curso e até confrontá-las por meio da experiência e prática. Geralmente, no início da nossa vida acadêmica, começamos com muito entusiasmo e empolgação, com muita vontade de aprender. É fato que alguns desistem pelo meio do caminho, mas eu posso falar que muitos, assim como eu, vão se maravilhando cada vez mais com a profissão escolhida, a ponto de ficarmos sedentos por exercê-lo. E o estágio supervisionado será a nossa primeira experiência. Então, aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque, apesar de ter usado a palavra experiência, o estágio, ele não tem a pretensão de resultar em experiência profissional, justamente por ser o nosso primeiro contato. O aluno estagiário, ele terá experiências que vão desde a elaboração de planos de aula junto ao professor, até a avaliação da turma em geral. O estagiário também deve elaborar um projeto pedagógico e aplicar pelo menos uma atividade com as turmas que ele está acompanhando. Uma dúvida comum dos alunos é: onde vou estagiar? Então, para o pedagogia apontam que o estágio deve a docência na educação infantil. Ou pode incluir outras áreas específicas por escolha da instituição, como a docência no ensino médio, universal, de jovens e adultos. Mas, claro, o ideal é a priorize os aspectos gerais de discussão, que no caso é o ensino fundamental dos anos mais. Mas notar também que o pedagogo ele também pode estar na gestão educacional. Vamos dar uma olhada no próximo slide, por favor. Está um pouquinho atrasado, mas eu vou dar continuidade. Então, longe de querer jogar um balde de água fria nos que passar pelo estágio, mas sabendo da importância de falarmos sobre isso, eu gostaria de trazer um depoimento de Eunice Conceição da Silva, que está no próximo slide. Ela diz assim: até um ano atrás, eu tinha certeza de estar agora, estou chocada com a realidade daquelas crianças. Mas, na prática, a teoria é outra. Eu tenho quando ela fala que na prática, a teoria é outra. Realmente, existe a possibilidade de um chá de onde vamos estagiar e a turma em que teremos a nossa primeira experiência. Algumas turmas, ele exige um pouco mais do professor. A CIA, ele também comenta sobre esse. Ele diz que, quando assim como isso, talvez surja em nós aquela dúvida, né? Será que escolher a profissão correta? Então, mas e aí? Vai acontecer com todo mundo? Devo ficar preocupado ou com medo do estágio? Não. Eu vou, inclusive, enfatizar a importância de passarmos pelo estágio supervisionado. Imagine que, se ao invés de ser o estágio a sua primeira experiência, isso sim, talvez fosse desesperador, né? Gente, é meio de olhar para que o professor ele pode menção, claro, tendo apoio do político pedagógico.
Nós estamos com problema na conexão da aluna Tamires, né? Mas daqui a pouco Tamires irá concluir. Tem mais alguém da equipe que vai fazer a apresentação? O Valdir pode me apresentar, dizer que você vai ter? Ou Vanessa? Ô, professor, não, ela vai finalizar. Creio eu que Ela está retornou finalizando já. novamente, né? Vocês que estão assistindo agora, nós estamos com a apresentação ao vivo. Nem sempre as conexões, elas são, a conectividade, elas são boas em todos os lugares, mas Tamires retornou. Tamires, você pode concluir. Eu creio que sua internet está um pouquinho falhando, mas deve estar melhor agora para finalizar. Tamires, está nos ouvindo? Pronto, Tamires. Estamos sim. Procurei uma nova conexão aqui. Acho que eu consigo concluir. Então, é importante falarmos também que, apesar de não estarmos sob a responsabilidade de uma turma, porque no estágio a gente está sempre acompanhado. Só que o estagiário, ele deve ter consciência que ensinar não é transferir conhecimento. A gente fala tanto sobre isso, né? Ensinar exige consciência do inacabado, bom senso, humildade, tolerância, alegria de ensinar, esperança, claro, respeito ao professor, aos alunos e também à direção da escola. Porque, assim, tendo em vista o profissional que nós pretendemos ser, claro, o fazer do estagiário, ele é determinante para o seu pensar e para a sua ação como professor. Por isso, a maneira como você se comportará no seu período de experiência fala muito sobre o profissional que você se tornará. Além de tudo isso, a docência ela é uma atividade complexa, que exige que o professor esteja atento às mudanças culturais, tecnológicas, econômicas e sociais pelo mundo, bem como o seu contexto local. Aí a gente já pode perceber que vamos estar precisando estar em constante busca por aprendizado e atualização. E falando assim tão detalhadamente, sabe, pode parecer que é muita coisa para assimilar. Talvez pareça que a gente não vai dar conta, mas eu diria como um amigo professor, se estamos nos capacitando com dedicação, com certeza daremos conta do recado. Até porque, se, por um lado, quando existe conflito entre o teórico e o prático, pode haver desistência, por outro, quando existe sintonia entre o que a gente aprendeu, nossa convicção pessoal e os saberes docentes, teremos a certeza de que escolhemos a profissão certa. Sabe, mesmo falando tanto da importância do estágio, vocês acreditam que existem muitos alunos que fazem pouco caso ou até decidem fazer esse período de qualquer forma? Isso é um erro, claro. No curso de pedagogia, o estágio ele é obrigatório e existem dois extremos. Um são pessoas, como eu falei, que não dão a devida importância, e o outro são alunos que se dedicam muito nessa fase, mas depois eles perdem a vontade da constante busca por atualização e ficam estagnados, transformando-se em professores monótonos. Colegas, toda profissão tem sua importância, e a de docente é especificamente humana, exige de cada um segurança, competência, comprometimento, tomada de decisões, saber escutar e também estar aberto para o diálogo, claro, e querer bem aos seus alunos, como o Freire nos ensina. Então, é importante levar a sério essa fase do estágio, tendo em vista a nossa profissão como docente, nossa qualificação, nossa carreira profissional e também as possibilidades de emprego. E aí, já finalizando, eu vou falar uma preocupação pessoal que tem quanto à prática da docência e a nossa primeira experiência no estágio. É que, assim, durante o curso, a gente ouve muito sobre uma educação reprodutora, autoritária e até mesmo arcaica. A gente estuda também muitos métodos para não reproduzi-la. Porém, eu tenho ouvido de alguns, não de todos, dos que estagiam, uma barreira pela sobrecarga de funções que são dadas nesse período. Atividades que muitas vezes não condizem com a nossa formação. Outras vezes, um limite em praticar uma educação libertadora. Por quê? Porque o sistema ao qual nós somos inseridos não se interessa nesse tipo de educação. Uma educação que respeita a opinião dos alunos, que provoca curiosidade, curiosidade de aprender, uma educação, como diz Rubem Alves, que instiga e deixa cada aluno livre para pensar e imaginar. Aí eu me pergunto,
Como ser um professor do século XXI, se muitas vezes, em nossa primeira experiência, nós somos inseridos no modelo educacional que nos leva ao século XIX ou antes? Bem, eu mesmo respondo. As barreiras, elas estão aí para ser ultrapassadas, e os limites devem ser respeitados, mas também superados. Eu digo mais, toda experiência e oportunidade de mudança é válida, até mesmo a do estágio. E aí eu queria concluir usando esta frase, que diz o seguinte: devemos considerar que somente a praxe efetiva transforma os modelos pré-estabelecidos e viabiliza a construção de uma nova forma de profissionalização docente. Obrigada, professor. Muito bem. Gostaria de agradecer a Tamires, que finaliza a fala representando o grupo 4, que falaram sobre os saberes pedagógicos e a equipe pedagógica, também sobre a aplicação dos saberes pedagógicos no estágio curricular, né? Nós sabemos que o professor ele vai se desenvolvendo à medida que ele vai estudando. E não é diferente também para com vocês, né, que estão no processo de formação inicial, e que isso vai ser importante para a construção acadêmica de vocês, né? E esse professor iniciante, como vocês, e alguns também que já são experientes, mas estão agora no campo da universidade, no campo da faculdade, vocês precisam ser providos de conhecimentos prévios e teóricos também, para unir com essa experiência cotidiana, para que vocês caracterizem, então, sua identidade docente e consigam também vencer as dificuldades, os conflitos da profissão, para que assim vocês possam ter uma realização profissional. Nós sabemos que o processo da formação docente, ele não surge a partir de cursos de formação inicial, mas isso acompanha desde a infância, porque, na verdade, ainda na educação básica, ela se desenvolve à medida que você também vai, então, estudando, você vai entendendo. Então, com isso, você vai conseguindo, com essa experiência, fazer com que suas concepções sobre o papel do professor e de aluno sejam, então, formas da sua atuação também profissional, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, lembrando que a Didática e Prática Pedagógica 2, que é a nossa disciplina, ela é uma disciplina da Faculdade FAES, que é a Faculdade Espírito Santo, que é em Eunápolis, Bahia, e que tem cursos de administração e pedagogia, né? Inicialmente, por enquanto. E gostaria de finalizar o nosso trabalho com uma frase de Albert Einstein, que educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. E com esse pensamento, gostaria de encerrar esse nosso vídeo institucional, esse vídeo educativo que vai chegar até você, e tenho certeza que vai trazer grandes contribuições da didática e prática pedagógica. E todos vocês possam estar sempre nos acompanhando, e até lá.